Olá, boa tarde a todos, maltinha boa, tudo bem por aí? Estamos aqui então para mais um vídeo da Organiguro Live. Eu hoje vou fazer uma pequena exceção e pedir-vos já, à partida, fazer-vos um pedido de desculpas, porque isto hoje não estou completamente a 100%. Pronto, tenho andado assim um bocado adoentada, portanto, se eventualmente no meio do vídeo vocês perceberem que há uma falha da minha parte, ou da minha voz, ou se eu puser a tossir, eu peço desculpa, mas não quis deixar de fazer este vídeo para vocês. Já a semana passada não o pude fazer, mas esta semana quis cumprir e trazer-vos mais um bocadinho destes momentos do Organiguro, mas de todas as formas eu vou ver, portanto, vou-vos trazer este tema da melhor maneira que consigo. Portanto, nós vimos falar aqui de dois temas que eu acho muito interessantes e que realmente se coadunam com aquilo que se tem passado ultimamente, não é? Sobretudo naquilo que envolve as novas tecnologias. Estou a falar da velha questão do papel e do digital, porque é algo que eu vejo muitas vezes, portanto, há muitas pessoas que me vão perguntando de qual é o melhor suporte, ou pessoas que se consideram muito viradas para um determinado suporte e começam a pôr em causa, começam a ver novas opções, e vice-versa. Portanto, eu achei interessante trazer esta temática para aqui, dando um bocadinho a minha opinião e aquilo que também que é o resultado das minhas pesquisas. Estou aqui a ver que o João se juntou a nós. Olá, João. E, portanto, venho então falar-vos e trazer-vos algumas questões. Atenção, abro aqui uma pequeníssima ressalva. Quando faço esta pergunta e digo eis a questão, se vocês estão a ver este vídeo pela primeira vez e estão assim a pensar, vou realmente, finalmente ter aqui a solução para esta pergunta, a resposta, eu lamento iludir-vos, eu hoje não venho trazer-vos nenhuma resposta a esta pergunta. Ou seja, eu sei aquilo que funciona muito bem para mim e sei o processo que me levou, às vezes algo complicado, que me levou à minha resposta. E eu aqui não estou para vos trazer uma resposta a vocês, até porque na maior parte das vezes eu não conheço quem está do outro lado, a ponto de poder sugerir uma coisa ou outra, mas venho trazer-vos uma data de perguntas fundamentais que vocês podem fazer às vossas práticas diárias, a tudo aquilo que envolve a vossa produtividade e que vos vão permitir tomar uma tomada de consciência, de decisão, desculpem, lá está, quer dizer, isto às vezes vai um bocadinho a carvão, mas pronto. Portanto, todas as perguntas que vos são essenciais e fundamentais nesta fase, quando vocês têm uma pergunta desse género, não é, de papel ou digital, portanto, essas perguntas específicas que vocês vão colocar aos vossos hábitos diários, àquilo que vos rodeia, às informações que vos são apresentadas, de maneira a que vocês, no fim, possam tomar uma decisão que seja a melhor decisão possível para vocês. Portanto, se vocês saírem deste vídeo com mais perguntas ainda para vos fazerem, fantástico. É esse o meu objetivo, é essa a minha missão, é pôr-vos a questionar, mas a fazer as questões, aquelas que são as acertadas para vocês, para então vocês depois poderem fazer, portanto, chegar àquele patamar que vocês estão a querer chegar. Portanto, esse patamar de produtividade fantástica que uma aplicação num smartphone ou num computador pode vos trazer, ou uma agenda, um bloco de notas, efetivamente em suporte de papel, que também vos possa trazer. Portanto, é esse o intuito deste vídeo. Faço uma pequena apresentação da minha pessoa, para quem me está a ver pela primeira vez. O meu nome é Rita Carpio, sou Professional Organizer pela Organiguro, a minha empresa de serviços de organização para particulares. E claro, Professional Organizer, apesar de já ser uma profissão que vai sendo conhecida cada vez mais, ou pelo menos é essa sempre a minha esperança e a esperança das minhas colegas, é uma profissão fabulosa que eu adoro fazer e sei que as minhas colegas também partilham desse gosto, é aquela de ajudar as pessoas a organizarem-se. Portanto, nós temos sempre o ponto de partida que pode ser uma assoalhada, dependendo dos objetivos do cliente de sessão para sessão, e, portanto, o nosso objetivo é que no final a assoalhada efetivamente esteja organizada, mas que o cliente sinta que tenha as coisas mais sob controle e que no caminho tenha adquirido as competências e as técnicas necessárias para dar continuidade. E muitas vezes é maravilhoso como o processo se desenvolve e a pessoa se inteira efetivamente das competências que foi adquirindo. E essa realmente é a missão da Organiguro. Portanto,
Vamos então falar sobre este tema do papel e do digital. Primeiro vamos perguntar-nos o porquê de termos chegado a esta pergunta e o porquê de cada vez mais pessoas se questionarem sobre isso. Era algo que efetivamente era impensável há uns anos atrás, sobretudo para quem como eu, que nasceu na época de 70, portanto não havia realmente grandes opções, o que poderia, portanto, dependendo do ponto de vista, ser algo benéfico ou não, portanto se pensarmos do ponto de vista do assoberbamento realmente de opções, hoje em dia é muito fácil cair nesse assoberbamento por haver realmente demasiadas opções à nossa escolha, e disso pode poder ser efetivamente um impeditivo para tomarmos uma decisão e um caminho, mas efetivamente há uns anos atrás não havia nenhuma opção à nossa escolha. Mesmo o tipo de suporte de papel que existia era aquele, não era personalizável, era, portanto, estamos a falar se calhar até dos Moleskines e dos blocos de nota, que continuam a ter o seu papel e a sua importância, mas a eles juntaram-se muitas outras opções em suportes de papel. Portanto, hoje em dia existe toda uma panóplia de suportes novos e agendas e listas de contactos, sempre em papel, que estão cada vez mais à medida do cliente, mesmo tailor-made. Há inclusivamente empresas que partem efetivamente das especificações do cliente para fazer aquela agenda que ele pede, portanto, normalmente estamos até a falar de produtos um bocadinho mais luxuosos, até produtos com um preço, portanto, um bocadinho mais caro que aquilo que é a média do mercado, e depois temos efetivamente mais opções, portanto, para um público mais geral, mais abrangente, mas todas elas realmente muito diferentes daquilo que se encontrava, portanto, há uns tempos. Até do ponto de vista estético, há todo um tratamento completamente diferente do que víamos isso há uns tempos. E quem fala do suporte em papel não pode menosprezar aquilo que tem acontecido ultimamente, que tem a ver, efetivamente, com esta era, esta revolução tecnológica que nós estamos a passar. Se vocês começarem a pensar no que foi há uns tempos, imaginar um mundo em que não existia aquele ecrã tátil, não é? Dos iPhones e dos iPads, dos tablets em geral, não é? Estou a falar aqui dos iPhones, mas depois temos toda uma série de Androids e tudo que, portanto, facilitam esse tipo de experiência sensorial que é ter um ecrã tátil, e com essa revolução do ecrã tátil chegou, portanto, uma série de aplicações que nós podemos colocar no nosso smartphone, que se podem sincronizar no nosso computador, no nosso tablet, funcionam uma série de dispositivos e que oferecem cada vez mais opções ao seu utilizador, das mais simples e minimalistas até àquelas mais complexas, até ao nível da indústria e dos serviços. Portanto, com tanta coisa à nossa frente, tanta coisa que nos são, portanto, digamos, oferecidas ou que nos são propostas no dia-a-dia, é óbvio que a pergunta é pertinente. Cada vez mais nós estamos habituados a um suporte em papel e cada vez mais nos vamos perguntando, mas será que eu deveria continuar com este tipo de suporte ou passar efetivamente para outros suportes? Portanto, a pergunta é pertinente. Juntando a todas estas questões, temos também a que está cada vez mais a ocupar a ordem do dia, e que tem que ser, portanto, é lógico que tem que ocupar porque é digamos, uma questão prioritária e que tem a ver com a consciência ecológica. Isto, todos os dias nós somos, efetivamente, bombardeados, eu não digo bombardeados no mau senso, atenção, é um bombardeamento que tem que acontecer, mas somos assoberbados desta informação de como nós estamos a deixar os nossos oceanos. Eu já falei subejamente aqui dessa temática e também nos artigos que vou escrevendo. Ora, o Filipe juntou-se também a nós. Olá, Filipe, tudo bem? E também, se começarmos a olhar também aquilo que nós estamos a fazer às nossas florestas, sobretudo à floresta amazónica, é óbvio e pertinente também que começamos a pôr em causa o uso do papel que nós fazemos. Portanto, daí a questão papel ou digital. Até o porquê dessa questão nasce, portanto, por aí. Por outro lado, queria só deixar aqui duas últimas notas relativamente a esta questão que eu achei extremamente interessante. Uma tem a ver com, efetivamente, com o facto de nós continuarmos para todos os efeitos e até termos a opção da singularidade, que, pronto, segundo Stephen Hawking, que infelizmente já nos deixou, um grande senhor do mundo da física,
e que realmente nos falava com muita pertinência dessa singularidade, do facto de nós passarmos cada vez mais a nos tornarmos seres digitais e pronto, e realmente disso está cada vez mais para breve, seja, portanto, essa parte e da parte da robótica, que eu não vou falar hoje da robótica, portanto, não. Mas sim, relativamente à singularidade, nós continuamos para todos os efeitos a ser sempre seres sensoriais e a contar muito com a parte física, portanto, até ela acontecer, nós temos tendência a ter uma experiência mais real e mais, portanto, mais que nos marca mais quando passamos, portanto, pela parte dos sentidos. E é a mesma coisa que nos diz no artigo da Forbes, que eu li um bocadinho na diagonal, porque não dizia tanto respeito àquilo que eu venho aqui falar hoje, mas que era bastante curioso, porque falava da vivência, da experiência, da publicidade que nós temos hoje em dia, isto do ponto de vista da neurociência, em que, curiosamente, eu até achava que era o contrário, mas pelos vistos nós somos ainda tão sensoriais que tendemos portanto, a sermos mais marcados pela publicidade que nós sentimos, que nós tocamos, portanto, de um ponto de vista até cognitivo, há um menor esforço e conseguimos experienciar tudo aquilo que é publicidade que nos é dada não digitalmente, e daí que, portanto, do ponto de vista da neurociência, não deveríamos completamente abandonar tudo aquilo que é suporte físico da publicidade. Isto falando sempre da publicidade. Daí que eu depois posso expor essa ligação para esse artigo, que achei efetivamente curioso, mas como aqui não estamos a falar em publicidade, pronto, não vim a explorar completamente esse artigo, mas encontrei esse artigo, achei engraçado mencioná-lo. Passando a falar sobre aquilo que são as vantagens e as desvantagens de cada suporte. É evidente que no suporte digital nós vamos ter uma poupança em papel, portanto, do ponto de vista ecológico é sempre melhor. Por outro lado, vamos poupar tempo em escrita e a corrigir e a atualizar aquilo que temos. É óbvio que no digital isso acontece a um ritmo bastante mais rápido. É algo que também não ocupa espaço físico, é uma fonte virtual, portanto nós podemos aceder também em qualquer lado e levá-la para todo lado. E o facto também de existir cada vez mais oferta. Quais são os pontos negativos do digital? Apesar de haver, efetivamente, e pronto, isto que eu vou dizer agora, se calhar pode ser um ponto controverso e haver quem efetivamente não concorde completamente comigo, mas o facto é que a informação que nós inserimos na cloud e inserimos no nosso computador é, para todos os efeitos, sempre uma informação volátil, ou seja, não tem suporte físico, é mais fácil de perder essa informação do que perder algo que está em suporte físico. Se vocês quiserem um exemplo um bocadinho mais concreto disso, se vocês forem ver os álbuns de fotografia que têm em casa, ainda lá estão. Enquanto que as fotografias que provavelmente vocês puseram na cloud ou que acharam que estava na cloud e que entretanto apagaram no computador, foram-se por completo. É verdade ou não é? Pronto, isto acho que aconteceu um bocadinho a toda a gente, aconteceu a mim, infelizmente, ainda estou aqui a tentar recuperar de situações desse género, mas é verdade que efetivamente ainda tenho aqui alguma fotografia dos meus tempos de faculdade, mas o resto, pronto, houve muita coisa que entretanto se foi. Portanto, essa questão é importante também, a volatilidade, portanto, no lidar com esse tipo de informação é preciso ter em conta de termos efetivamente a cópia daquilo que nós escrevemos. Por outro lado, exatamente por causa da sensação, portanto, da parte tátil, há estudos que dizem que nós tendemos a fixar mais aquilo que nós experienciamos fisicamente, aquilo que nós escrevemos à mão, fixamos mais em termos de memórias do que aquilo que nós escrevemos em digital. Isto faz-me lembrar, e desculpem abrir aqui este pequeno parênteses, mas achei curioso falar-vos disto, porque é algo que eu vi numa série anime que segui já há algum tempo, e que é desde sempre uma série que sempre me apaixonou bastante, se chama Monster, e que fabulosa, porque tinha um grande background histórico por trás, e no meio dessa série, era uma série tendencialmente mais policial, aparecia um inspetor, muito curioso, que era considerado tipo um pequeno gênio, que memorizava todos os discursos que lhe eram ditos pelas várias testemunhas que ele entrevistava, através de movimentos das mãos, como se estivesse a escrever numa máquina de escrever. Portanto,
este tipo de memorização do discurso, pronto, naquele âmbito, obviamente, é uma série anime, é óbvio que poderá ter ou não ter alguma, portanto, há uma parte científica, mas, efetivamente, há cada vez mais estudos que indicam que tudo aquilo que nós experienciamos a nível sensorial, portanto, o nosso próprio corpo tem a capacidade de memorizar, portanto, esses momentos. Daí que não é de menosprezar esse aspecto importante da memorização. Passando à parte que diz respeito às vantagens e desvantagens do papel. Como eu já falei, portanto, o papel, temos essa experiência mais real, mais sensorial. Por outro lado, nós não vamos ter um processo tão complexo, portanto, é pegar no papel, escrever, não temos que estar à espera da sincronização, não temos que estar à espera que, portanto, o suporte tecnológico abra para nos dar a hipótese de escrever, portanto, é obviamente mais intuitivo, pega-se na agenda, pega-se no bloco de notas e escreve-se, portanto há toda essa parte que efetivamente joga a nosso favor. Por outro lado, quando estamos a utilizar a escrita, estamos a utilizar também a destreza manual e isso é sempre um ponto a favor. E sei de cada vez mais pessoas que, utilizando o suporte digital, têm cada vez mais dificuldade em ter uma caligrafia. Eu parto até do meu próprio exemplo. Cada vez mais me é difícil manter a mesma caligrafia e isto, de certa forma, assusta um bocado, sobretudo para quem está habituado a escrever manualmente, e é uma preocupação que está patente também nas escolas. Portanto, cada vez se faz mais o discurso daquilo que está a acontecer a nível da aprendizagem nas crianças que utilizam cedo demais esse tipo de suportes, os tablets e os smartphones e tudo mais. Portanto, é realmente uma preocupação visível e é pertinente, e daí que eu também sou apologista que esse tipo de suportes sejam utilizados bem mais tarde. Portanto, há todas estas vantagens que o papel ainda nos traz, portanto, essa é uma delas. Por outro lado, como já foi falado aqui, a utilização do papel é realmente uma opção pouco amiga do ambiente, ocupa espaço, não temos a possibilidade de usar em vários dispositivos, temos que trazer sempre connosco, e não é aquela omnipresença, não é, de que a aplicação nos dá. Portanto, se nós quisermos então saber o que é que nós devemos procurar em termos de benefícios em cada um dos suportes, passando então para o digital, vocês perguntam, então quais são as perguntas e as questões que eu tenho que ter em conta quando opto portanto, por uma aplicação ou opto por utilizar um programa de computador, como poderia ser, por exemplo, as tabelas do Excel para organizar a minha informação. A primeira questão que nós temos que pôr, que é a mais importante de todas, é o objetivo. Qual é o fim? O que é que eu vou utilizar aqui? Há uma lista de contactos? Há uma lista de tarefas? É uma agenda? Eu tenho que ter os meus compromissos todos alinhados, portanto, nesse suporte? Portanto, tudo parte desse objetivo. Sem vocês terem um objetivo delineado, é difícil depois terem uma escolha consistente com aquilo que são as vossas necessidades. Portanto, nós partimos sempre do objetivo. Depois podemos partir, não propriamente por esta sequência, portanto a parte do objetivo é efetivamente a primeira, mas depois podemos pensar em termos de compatibilidade. Portanto, esta é uma questão pertinente, sobretudo para quem usa sistemas diferentes. Para quem, por exemplo, tem um sistema iOS, portanto utiliza iPhone, iMac, iPad, pronto, isso tudo, é óbvio que aí a questão é um bocadinho mais segura, quer dizer, praticamente as aplicações que vêm com um produto espalham-se a todas as outras, mas a questão da compatibilidade põe-se, por exemplo, para quem tem um Android como telefone e tem um Mac como computador. Quando se utilizam vários sistemas, a questão da compatibilidade é efetivamente pertinente, porque se nós vamos querer espelhar essa aplicação em tudo aquilo que faz parte do nosso dia-a-dia, seja porque pegamos no computador e queremos ver aquilo que escrevemos no smartphone, é óbvio que é pertinente termos compatibilidade em todos os dispositivos. Depois há a questão do pragmatismo, não é? Porque nós temos, já disse aqui, aplicações de vários géneros e várias formas. Portanto, eu falo até de duas dessas aplicações, falei só de duas, que é para também não estar a amassar-vos demasiado, seja que eu quis realmente descrever essas duas aplicações com bastante detalhe, mas falei sobre essas duas aplicações no artigo que saiu ontem no meu blog, duas aplicações que nos trazem realmente essa vertente de
portanto, produtividade. E realmente a questão é pertinente, portanto, se são aplicações que são fáceis de usar, são fáceis de perceber, se são minimalistas, se são complexas, e muitas vezes para se chegar lá, não vos vou mentir, tem que se experimentar, tem que se passar realmente por essa experiência para se perceber se isso se aplica, se adapta, se encaixa com a nossa personalidade. Eu no artigo em questão falo sobre aquilo que foi a minha experiência pessoal de passar para um Android, visto que tive que fazer realmente essa procura e esse trabalhinho de casa à procura dessas aplicações e quando eu vi que a coisa não funcionava muito bem, seja porque faltava ali um parâmetro que me era muito importante, como por exemplo posicionamento, ou por ordem alfabética ou por ordem de data, por exemplo, tive que passar para outra aplicação. A boa notícia é que existem várias aplicações à nossa escolha, portanto é muito fácil, efetivamente, depois de passar por essa experiência, de podermos então tomar uma decisão. Deixo só aqui uma pequena nota, há alguns sites fabulosos na net para quem anda à procura de aplicações desse género, um deles é o Slant, e no Slant é feito um comentário, uma revisão pelos próprios utilizadores, em que apresentam vantagens e desvantagens de cada aplicação, e essas aplicações são recomendadas. Portanto, normalmente quando vocês veem uma aplicação com muitas recomendações, com muitas vantagens, portanto isso é realmente um ponto a favor e normalmente são aplicações que acabam por funcionar muito bem. Outra questão, a questão da partilha. Se é uma aplicação que várias pessoas vão usar, se estamos a falar de aplicações que funcionam, portanto, em âmbito de escritório, essa é uma questão pertinente, tem que haver uma sincronização rápida da informação. E tem de ser, algo que seja fácil de usar por todos. A Elizabeth está a dizer olá. Olá, Elizabeth, tudo bem? Obrigada por juntares aqui a nós. Portanto, é também pertinente encontrar uma aplicação que, lá está, seja bem entendida por todos, possa ser utilizada por todos em todos os dispositivos dessas pessoas. Portanto, essa também é uma questão muito importante, sobretudo se estamos a falar de aplicações usadas até em âmbito de escritório. Depois há a questão da frequência de acessibilidade. Eu vou-vos falar mais pessoalmente da minha experiência, portanto, para mim é importante uma aplicação que eu possa aceder também quando estou offline, portanto, eu na minha pesquisa de aplicações procurei aplicações que tivessem uma versão desktop para o computador, que eu pudesse inserir as informações e quando eu entrasse online, porque eu ando sempre com o meu computador até fora de casa, portanto era pertinente a questão, e que depois de entrar online essa informação pudesse ser automaticamente atualizada. Portanto, parece uma questão muito detalhada, mas é importante para quem tem estas pequenas nuances. Portanto, não menosprezem também a questão da acessibilidade. É acessível, tem esta versão desktop, funciona offline, façam também essas perguntas. Depois, há algo também muito pertinente e que se calhar não é daquelas coisas que nos saltam primeiro à vista, isto porque cada destas aplicações, sobretudo aquelas duas que eu vos falei no artigo, ou pelo menos uma delas, outra não verifiquei tanto essa opção, mas pelo menos no Todoist, que aparece no meu artigo, há realmente duas versões. Há a versão não paga e há a versão premium que é paga. Verifiquem realmente essa situação das features, vejam aquilo que se paga à parte e se aquilo que se paga à parte se é pertinente para vocês, quanto é que vos vai custar, efetivamente, e se existem outras alternativas, porque se calhar na versão de uma determinada aplicação isto é pago e se calhar noutra aplicação que se calhar tem outras coisas que vocês não precisam, mas essas que são pagas nesta aplicação, nestas são gratuitas, portanto é uma questão de vocês fazerem essa comparação no mercado. E sim, leva algum tempo, deixo já essa ressalva, não há uma forma fácil de se fazer isto, não é um bocadinho como o caminho pela floresta que Capuchinho Vermelho faz pescar a casa da avó, desculpem esta comparação, mas pareceu-me pertinente, mas efetivamente é um caminho, algo com algum trabalho para se conseguir obter então a tal aplicação que vos serve. Depois finalmente, pronto, a questão do uso, se vai abaixo, sincroniza bem, se é uma aplicação que efetivamente tem um bom trabalho, se não crasha, e depois a questão das questões. Se vocês já estão bem com aquilo que têm, se calhar não valerá a pena partirem para uma coisa mais XPTO só porque sim. Porque também há um bocadinho essa tendência, não é? Um bocadinho como aquela coisa de entrarmos na loja e vermos uma coisa bonita e queremos comprar só porque é bonito.
Pronto, e aqui nas aplicações também é um bocadinho essa tendência. A aplicação é toda XPTO, é muito fabulosa, toda a gente fala muito bem dela, eu vou usá-la também. Mas tu estás bem à partida com o que tens, seja ela aplicação ou suporte em papel, então aí pondera-se se efetivamente precisas de estar a fazer este trabalho todo. O que é que nós devemos procurar quando optamos então pelo suporte em papel? Também é importante. Primeira pergunta, mais uma vez, questão do objetivo. Nós não vamos comprar uma coisa ao mercado se depois essa coisa não cumpre exatamente aquilo que nós queremos. Portanto, é dinheiro que nós vamos deitar fora e aí temos uma desvantagem, é que depois da compra feita e começamos a utilizar isto, não é como aquelas aplicações que a gente desinstala e instala a outra. Apesar de nessas aplicações também haver aí um problema que eu não falei ao bocado, que, pronto, é algo que eu também depois tenho que monitorizar, que é se eu vou entrar numa determinada aplicação, isso implica também inserir alguns dados meus. O que é que vai acontecer? A ver se vocês adivinham, vamos ter depois, provavelmente, algum spam derivado disso, ou seja, temos essa aplicação que está ligada à internet, portanto, forçosamente vai acontecer de recebermos e-mails dessa aplicação. Se é algo que depois facilmente se monitoriza e facilmente se desliga, mas é preciso estarmos atentos. Ora, no suporte de papel não existe nada disso, mas existe realmente o facto de não haver retorno. Nós vamos comprar uma agenda, vamos comprar um bloco de notas, vamos comprar um Moleskine todo XPTO que nós vimos e super colorido, cheio de multifunções, mas depois de começarmos a utilizar nós não podemos voltar outra vez a devolver. Portanto, comecemos sempre pelo objetivo. Para que é que nós vamos comprar isto? Isto é importante para qualquer compra que se faça no supermercado, já falei nisto a semana passada, e aqui temos a Orieta que se juntou a nós. Tchau, Orieta! Mas é realmente importante aqui neste caso porque nós estamos a escolher um compromisso, não é? Um compromisso com um determinado suporte em papel e é importante vermos as opções que existem no mercado e vermos efetivamente se funcionam para nós. Vou só aqui abrir mais um parênteses, porque pronto, quero contar só uma pequena história relativamente a isto. Recentemente eu comprei também uma mochila, eu sei que não é propriamente um suporte em papel, mas é um suporte físico para a minha atividade, mas eu não sou menina de comprar a primeira coisa, que acho que já deu para perceber, que me aparece à frente. Então o que é que eu fiz? Trouxe a minha mochila antiga, aquela que já praticamente já não conseguia meter tudo aquilo que eu queria lá meter, e estive uma hora a experimentar, neste caso foi na Staples, as várias mochilas que havia lá, metendo tudo para dentro das mochilas, voltando a tirar, até escolher aquela em que coubesse exatamente aquilo que eu precisava. É esquisita a brava, claro que é. Eu fiz ali uma figura de urso de todo tamanho, mas saí de lá com a melhor opção possível para mim. Isto serve para emoldurar aquilo que eu acabei de dizer. Façam as vossas escolhas em consciência e tenham em conta sempre o vosso farol, que é o vosso objetivo. Depois, vamos pensar em tamanho. Qual é o tamanho que se adequa às vossas utilizações? Se vocês têm uma carteira que é assim, vocês não vão comprar uma coisa que tem este suporte. Sobretudo se têm de levar isso todos os dias. Isto é muito importante também. Pensem a longo prazo, para onde é que vão levar, para que contextos é que vão levar, se vos vai ser prático para um uso diário, visto que tendencialmente vocês vão usar esse tipo de suportes todos os dias. Depois, portanto, para além do onde é que vou transportar, em que contextos é que vou utilizar, se vai ser fácil, com o que é que eu vou usar com canetas, vou usar com etiquetas, e sim, isso é uma mais-valia do suporte em papel, que nós podemos usar muitas outras coisas que se coadunam com esse suporte em papel e que nos podem servir para nos lembrarmos daquilo que lá está. Portanto, o suporte das etiquetas coloridas é fantástico neste caso. Funciona um bocadinho como as caixas de cor para arrumar os brinquedos das crianças. É verdade, nós agimos muito com base nas cores, não é? Nós somos tendencialmente, mais do que outra coisa, seres visuais, portanto, essa é uma grande mais-valia do suporte em papel. Depois também há a questão da partilha, se vocês vão estar a comprar um suporte em papel que vai ser utilizado mais do que uma pessoa, não é? Seja no âmbito familiar, seja no âmbito de escritório, tenham sempre em consideração que não são todos iguais e as pessoas agem de forma diferente, mesmo com suportes em papel, portanto, é fazerem essa questão, se mais alguém vai usar, que tipo de escrita é que vocês vão usar. Atenção às escritas de médico, só os médicos é que as podem utilizar, esses têm a desculpa, não é, de escrever aquelas receitas que a gente não entende nada, o resto não há desculpas, temos todo de ter uma caligrafia que se entenda. E depois há a questão da atualização. Se há um suporte que vocês vão estar a usar e voltar a apagar e usar e voltar a apagar, considerem
um tipo de escrita que vão ter, o tipo de informação que lá vão colocar e, sobretudo, se a longo prazo se vai justificar ou não. Portanto, se nesses casos em que vocês têm de estar constantemente a atualizar a sua informação, perguntem-se se, por exemplo, não será preferível ter, por exemplo, uma tabela Excel com essa informação. É pertinente a pergunta e daí que essa passagem papel digital, até esta talvez a pergunta mais importante para fazer essa passagem. Outras situações, finalmente, a considerar. Já passaram 30 minutos, já estou aqui a falar e dizia eu ao início que ia falar pouco. Atenção, vou estar assim mais adiantado. Mas pronto, a coisa até correu melhor que aquilo que eu estava a pensar. Acho eu, pelo menos, é a minha opinião. Situações a considerar. Considerem também questões ligadas à vossa personalidade, àquilo que vocês foram habituados a fazer. Não vale a pena contrariar algo que vocês já estão intuitivamente habituados a fazer. Podem, sim senhor, haver competências novas que vocês vão adquirindo, sem dúvida nenhuma, eu sou super apologista disso, mas nunca contrariem demasiado aquilo que vocês se forem habituados e, sobretudo, aquilo que funciona para vocês. Não é isso que se pretende aqui. Sobretudo porque, no caso, por exemplo, de lidar com aplicações, às vezes não é fácil, não é? Nós encontramos aplicações na net que são super, hiper fabulosas, mas que levam imenso tempo a gerir porque são muito complexas e se calhar até poderá haver um momento mais para a frente que nós possamos utilizá-las. Mas se calhar naquele momento vocês estão assoberbadíssimos de trabalho, querem uma opção que seja mais prática e fácil e rápida de utilizar, se calhar aquela aplicação mais complexa pode ser deixada por um segundo momento. Faz sentido aquilo que eu estou a dizer? Pronto. De resto, o estilo de aprendizagem é algo que nunca deve ser menosprezado de maneira nenhuma. Lembrem-se que nós somos ou visuais, ou táteis, ou auditivos. Temos sempre um bocadinho de cada uma destas coisas. Há uma que sobressai mais do que as outras. E é importante, efetivamente, vocês saberem agir de acordo com essas pequenas, portanto, com esses estilos de aprendizagem. Outra coisa que é extremamente importante é também a questão do custo. Eu falei há bocado daquilo que vocês vão pagar por uma agenda, por um suporte físico, mesma coisa para as aplicações. Façam as vossas continhas para depois não terem surpresas maior relativamente a isso. Sobretudo se vocês depois acabarem com não sei quantas versões de blocos de notas em casa. Isso também não é muito bom, eu também sou pouco apologista, obviamente, desse tipo de acumulações. Finalmente, para acabar então, que já estamos aqui com 32 minutos, passem pela experiência, anotem esses resultados, portanto, nunca se esqueçam de, primeiro, as expectativas e os objetivos que têm e, no final, fazerem uma avaliação daquilo que foi a vossa experiência, daquilo que foi o passar do digital para o papel e do papel para o digital, é muito importante. Partilhem os vossos resultados connosco, nós estamos sempre aqui a querer saber das vossas experiências. Podem mandar mensagens privadas e eu respondo sempre que me for possível. E não se esqueçam que temos uma oferta de uma sessão gratuita de 2 horas para vocês organizarem nas vossas assoalhadas aquilo que vocês quiserem, os armários da cozinha ou um roupeiro, para vocês saberem o que é ter uma sessão de organização como Professional Organizer. E serem nos próximos episódios. Temos 2 semanas de Páscoa, portanto, boa Páscoa a todos, muito chocolate com peso contém bebida, obviamente, muita cerveja também, porque não? Portanto, a cerveja acho que tem sempre lugar. E obrigadinha pela vossa presença mais uma vez, até uma próxima e, mais uma vez, boa Páscoa. Adeus.